Muito bem, boa tarde a todos. Aqui é o professor Edinho, tá? A nossa aula de hoje é sobre o classicismo. Na verdade, é sobre os pontos principais do classicismo, tá bom? Não vou me aprofundar no que vocês não precisam neste momento. O classicismo, então, ele é a nossa terceira escola literária portuguesa. Primeiro o trovadorismo, depois o humanismo, certo? E agora o classicismo. O nome classicismo provém dos textos clássicos da Grécia Antiga, da Ilíada e da Odisseia, principalmente da Ilíada, certo? Muito bem, então. Sigam o slide, o interessante é que vocês assistam esse vídeo no computador de vocês e acompanhando pelo slide, pelo celular de vocês, o slide do professor. Ou o contrário também pode ser, certo? Vamos lá. Com vocês, então, classicismo, ok? No slide 2 tem ali uma imagem que é um homem sentado olhando o próprio mundo, né? Trabalha a questão do antropocentrismo, né? Que agora o homem está que agora o homem está de acordo com o seu que agora o homem está de acordo com as suas próprias crenças e não acreditando só na religião, como era lá no trovadorismo, tá bom? No slide 3 tem uma imagem que se repete da aula do humanismo, que é o homem buscando conhecimento nele próprio. No slide 4 tem uma imagem que é um professor ensinando anatomia para os seus alunos de medicina. Ou seja, de novo, o homem buscando conhecimento no próprio homem. A luz ali da tela incide do cadáver, né? Que é o objeto de estudo deles. Ou seja, a luz do conhecimento está vindo agora do homem. E não tanto quanto a gente achava que era só de Deus. Se essa fosse uma tela trovadoresca, né? Seria normalmente alguma coisa da música, ou uma tela de Deus mesmo, né? De algum santo, de Maria ou outro santo. Na tela 5 eu tenho a Mona Lisa, eu tenho o Nascimento de Vênus e eu tenho a Santa Ceia, tá? Do Botticelli, e as peças são a Mona Lisa a última ceia, né? Ou a Santa Ceia, as peças ali, elas são do a Mona Lisa da Seção da Vinci e o Nascimento de Vênus, se eu não estou equivocado, é do Botticelli. Olha aqui, quem apareceu visitar a gente. Olha aqui, olha ali, olha aqui. Quem chegou na aula. Olha, um dia lindo, né? Tá, já passou, cara. Agora se comporta, tá? No slide 6 eu tenho o Homem de Vitrúvio, né? Que é aquele homem de braços abertos. Também é do Da Vinci, certo? Depois, o professor tem, no slide 7 pode pular. No slide 8 o professor botou assim: classicismo igual renascimento. Sim, o classicismo acontece em Portugal, enquanto que o renascimento acontece o quê? Na Itália, certo? Depois o professor tem duas imagens no slide 9. Uma imagem do mapa da Península Itálica e na outra imagem um mapa de Portugal, tá bom? Só para vocês entenderem que o Renascimento aconteceu na Itália e o classicismo aconteceu em Portugal, certo? O slide 10 é bem importante, certo? O slide 10 é muito importante e é um slide que vai falar sobre todo o contexto histórico. Olha só, e esse contexto histórico vale para o quinhentismo depois, vale para o humanismo antes e vale para o classicismo agora. Europa em transformação, fim das invasões bárbaras, urbanização, poder centralizado, monarquia absolutista, ascensão da burguesia enquanto classe social, fim do feudalismo, o início oficial das grandes navegações, que vai ocasionar a descoberta do Brasil, né? Questionamento dos mitos, antropocentrismo, heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Agora sabe-se que o Sol é o centro do sistema solar e não mais a Terra. Acreditava-se que era uma visão geocentrista, a Terra era o centro. E depois o universalismo. Características, então. É, o que vai ter nesses textos escritos nessa época, nesse contexto histórico? Antropocentrismo, predomínio da poesia, poesia diferente de música e a literatura historiográfica. Dois autores se destacam: o Francisco de Sá Miranda e o incrível, inexprimível Luiz Vaz de Camões, tá bom? Uma das tarefinhas de vocês é muito provavelmente vai ser sobre Luiz Vaz de Camões, certo?
Muito bem. No slide 11, eu tenho ali a foto do Francisco lá em cima. Aquela foto ali é uma foto de uma pintura de um cinema, tá? Não é ele próprio. E embaixo eu também tenho a foto de um ator que fez no filme o personagem do Isaac de Camões. Certo? Muito bem. O Francisco está admirando. O que tem que saber sobre ele? Viajou para a Itália e aprofundou seus estudos na forma poética, da nova forma poética na época, que era o soneto. É um poema formado por três estrofes, duas quadras e dois tercetos, certo? 4, 8, 9, 10, 11, 14 versos, ok? Muito bem. Depois ele viajou. Camões também compôs muitos sonetos nesse novo estilo. O que tu precisa saber, pessoal, o que tu precisa saber é assim. Daí o Edinho botou no slide 13 um mapa para vocês. A principal contribuição do Francisco é que ele saiu de Portugal, viajou para a Itália, aprendeu a escrever soneto e voltou para Portugal e aplicou, fez muitos sonetos em português, certo? É isso que tem que saber, nada mais que isso. Não se preocupa além disso. O que tem que saber bastante é sobre a nossa grande figura, que é o Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões ele é certamente um poeta universal. Ele está ao lado de Goethe, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, ao lado de Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, ao lado de Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta, e ele está ao lado de Machado de Assis com a sua obra Dom Casmurro, certo? Ou seja, ele é um autor universal, um autor abrangente, que pode ser lido em qualquer tempo, em qualquer cultura, que essa pessoa que o lê vai ter uma apreensão global e ao mesmo tempo individual em ressignificar a sua própria existência. Tá bom? E ele escreveu muitos sonetos, muitos, muitos. Tem um que eu gosto muito que é de toda Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, certo? E assim vai. Só que ele se destacou, ele é reconhecido pela sua obra universal, que é a obra Os Lusíadas. Os Lusíadas. O que é Os Lusíadas? O que significa Os Lusíadas? Os Lusíadas significa os portugueses, certo? Então ele faz uma obra, um poema, certo? Ele faz um poema gigante, falando sobre a obra Os Lusíadas, sobre os portugueses. Conta toda a história de Portugal, desde quando eles eram junto com a Espanha ainda até o momento atual, 1500, certo? Ele começa falando numa analogia da viagem de Vasco da Gama, certo? Então, isso que é Os Lusíadas. O que é Os Lusíadas? É um poema longo? É. Lembra da Ilíada? A Ilíada é um poema longo? É. A Ilíada fala de deuses? Fala. Fala de heróis? Fala de amor? Fala. Então, a obra Os Lusíadas, né? O poema Os Lusíadas, ele retoma os textos clássicos. Por isso que ele é classicista. Ele é classista, no caso, né? Classicista, no caso. Então, Os Lusíadas vai ser um poema longo? Vai. Vai falar de guerras? Vai. Vai falar de heróis? Vai. Vai falar de amor? Vai. Vai falar de deuses? Vai. Certo? Ali no slide 16 tem uma foto para vocês do poema, que é um livro, tá? No 17, preciso fazer uma pergunta para vocês. Mas do que mesmo trata a obra Os Lusíadas? Certo? Os Lusíadas, então, ele é uma obra que ele canta a necessidade da glória do povo português. É uma obra, ele fala da glória das conquistas que os portugueses tiveram. Né? Os portugueses foram os países que mais expansionou os seus territórios, né? Ou na época das grandes navegações. Por que teve essa necessidade de criar os Lusíadas? Em Portugal, intensificava-se no século XV a necessidade de conhecimento, de domínio e espaço. Desenvolveu-se então um espírito de ousadia que levou a uma abertura de mentalidades, que é o humanismo, e uma consequente percepção mais rigorosa do mundo a nível físico, científico e econômico. Então, um mundo que cresce tanto, um país que expande tanto, ele precisava o quê? Registrar isso. E foi convidado, né, nada mais e nada menos que quem? Luís Vaz de Camões, certo? A gente pode falar
que a obra Lusíadas tem 3 partes principais, que é a dedicatória, que é a primeira a invocação, a dedicatória e, por fim, a narração, né? Vamos ficar só com essas 3 partes, que é só que nos interessa nesse momento. A invocação, estou no slide 20, certo? O poeta pede ajuda para as sereias do rio para que do Rio Tejo, né? Que é o principal rio de Portugal, que elas deem a ele engenho e arte para que ele consiga compor o seu poema, certo? Na dedicatória, ele dedica ao rei Dom Sebastião, que era o mecenas dele, que era o homem que estava pagando para que ele escrevesse, e depois tem a narração, que a narração é assim: o poeta dos feitos dos portugueses, tendo como ação central a viagem de Vasco da Gama à Índia, a par desta surge a narração, a história de Portugal. A narração constitui o núcleo fundamental da epopeia. Aqui o poeta procura concretizar aquilo que se propôs fazer, que é a proposição. Ou seja, na narração é a história de Portugal em si, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Era isso, pessoal, tá? É uma aula bem curta, tá? Deu 12 minutos ali. É a nossa aula mais curta até agora, mas é isso mesmo que você tem que saber, tá bom? Tchau, forte abraço.